vocês? Espero que sim. Já faz um tempinho que a gente não conversa, né? E hoje eu trouxe aqui esse livro, Atitudes Renovadas, de Joana de Ângeles, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o capítulo 14, que é Resistência ao Mal. Os desafios existenciais constituem mecanismos de que dispõe a vida a fim de facultar o desenvolvimento dos valores herdados do Pai, temporariamente adormecidos. Quando eu li esse parágrafo, eu fiquei pensando, a respeito do momento que a gente está vivendo desde o ano passado, desde o começo de 2020, essa pandemia, tudo que isso tem trazido para a gente, tudo que está acontecendo no mundo, que está acontecendo com as pessoas, com os lares, enfim, com tudo. E aí eu fiquei me perguntando, Aqui fala que os desafios existenciais são os mecanismos, que a vida tem para que a gente desenvolva os valores herdados do Pai. E aí eu fiquei pensando, que valores são esses que nós estamos sendo convocados a desenvolver nesse momento? Porque a gente está vivendo um momento que fugiu do planejamento de cada um, Ninguém pensou que de repente sua vida ia mudar completamente, os seus relacionamentos, esse cercear de liberdade que nós estamos tendo, Muitas vezes a gente tem vontade de estar com as pessoas e não pode, outras vezes são as pessoas que não podem estar com a gente, muita gente está desempregado em função dessa situação, muitos estão adoecendo, muitos já partiram, deixaram esse plano. Então eu falei, no meio de tudo isso, como é que eu vou desenvolver, as faculdades, os valores herdados pelo Pai? Aí eu fiquei pensando, a respeito e percebi que tudo isso que está acontecendo desde o começo do ano passado, ele, de certa maneira, ele nos mostrou assim, não adianta você achar que você está sempre no controle de tudo, porque não está. Imprevistos acontecem, individualmente e coletivamente falando. Então ninguém tinha planejado isso, pelo menos não que tivesse assim no seu consciente atual, que ia passar por essa situação. Então, quando a gente uma situação inesperada acontece, e é onde a gente perde o controle dessa situação, qual seria o primeiro valor positivo nisso tudo? É o exercício do equilíbrio, O equilíbrio diante do inesperado. Então esse é o vamos dizer assim, um primeiro valor do Pai, o equilíbrio. Depois, a gente viu no início do ano passado o quê? Uma onda de medo generalizada. Por quê? Porque a gente estava vivendo uma situação onde nem os próprios profissionais da saúde, nem os cientistas conseguiam entender, não sabiam nada a respeito de como tratar, de como conduzir essa situação. Então isso gerou o quê? Um medo geral, um pânico geral. E qual é o valor que eu tiro disso? O valor positivo do medo? Aprender a desenvolver a coragem. Então, durante todo esse processo de um ano, por exemplo, os profissionais da saúde tiveram que enfrentar os seus medos, porque eles escolheram isso para a vida deles, O trabalho com o outro ser humano. E os que estavam na frente da pandemia e que estão até agora na linha de frente, tiveram que vencer os seus medos pessoais para estarem ali no fronte ajudando os que estavam necessitando e que estão até agora. Então, vencer o medo. A população, como um geral, teve que aprender a se adaptar. E à medida que o tempo foi passando e que as coisas foram avançando, a gente foi vencendo alguns medos particulares,
Fomos aprendendo a desenvolver a coragem com responsabilidade. Porque não adianta também eu sair falando não tenho medo e me pôr em risco ou colocar em risco pessoas que vão entrar em contato comigo. Então a gente está aprendendo a desenvolver uma coragem com muita responsabilidade. Não todos, mas uma parte das pessoas. Outra coisa que a gente precisou e está precisando desenvolver nesse período todo, paciência. Por quê? Porque se fosse depender da nossa vontade, a gente já queria que a partir de amanhã, quando abríssemos as janelas, né, logo cedo assim, despertássemos, abríssemos as janelas, tudo isso tivesse sido um grande pesadelo que já tivesse passado. Quantas vezes eu me vi desejando isso durante todo esse período, né? Só que não é assim que a coisa flui, não é assim que acontece, e independe da minha vontade. Então, eu preciso aprender o quê? Trabalhar a minha paciência, esperar. Outra coisa, outro valor positivo, calma. Ter calma diante daquilo que eu não posso mudar. Então, a situação está se apresentando, tem momentos que a gente realmente fica impaciente, é natural no nosso processo atual de evolução, né? Justamente porque a gente ainda não domina a paciência, nós não temos esse equilíbrio todo e não temos essa paciência, essa calma desenvolvida ainda. Então, nós estamos sendo instigados a desenvolver isso, a calma e a paciência, porque está independendo de nós. E aí, nesse meio tempo, que mais que a gente está sendo, assim, convidados a desenvolver? A resignação. O que é a resignação? É a aceitação, né, daquilo que eu não posso mudar. Adianta eu sair gritando? O vírus vai desaparecer por causa disso? Ou eu sair brigando com o mundo? O vírus vai desaparecer por causa disso? Não. Então eu tenho que procurar manter o equilíbrio, manter a calma, manter a paciência e aceitar o que eu não posso mudar. E dentro do que eu não posso mudar, o que é que eu posso fazer? Né? Sem me revoltar. E nessa hora, quando eu aceito isso, eu desenvolvo uma outra coisa, que é a humildade. Porque eu aprendo a ser submissa a uma situação que eu não posso mudar. Eu não posso mudar, mas eu posso torná-la menos dolorida possível. E de que forma isso pode acontecer? Sabe aquela semana que você... Puxa, essa semana eu tô desanimado total, isso não melhora, isso não muda, isso não passa. Eu acho que isso aconteceu com todo mundo, aconteceu comigo também. Então aí o que eu vou procurar fazer nessa semana? Lembra aquele ensinamento do mestre, vigiar e orar? Vou começar a vigiar os meus pensamentos, sabe? Tô desanimada hoje? O que pode me animar? O que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de ver, sei lá, uma boa comédia. Então vai ver a boa comédia, sai desse mecanismo de tristeza, de desesperança, porque se nós nos mantivermos nesse mecanismo, a gente contribui para que a vibração do planeta caia e para que as pessoas que estão nesse patamar fiquem mais desanimadas ainda, né? Então vamos procurar mudar essa sintonia. Vamos procurar usar essa pausa ou esse momento de desafio para crescer de alguma forma. Quantos cursos a gente pode estar fazendo pela internet, né? Tem muitos cursos que são gratuitos. Então, assim, procura ocupar o seu pensamento com outras coisas. Estudar, ler, ter paciência com você naquele dia que você não consegue isso. Então, toda vez que eu me melhoro, eu melhoro a energia do planeta. E dessa forma eu ajudo
a melhorar a energia das pessoas. Ao invés de eu contribuir com um pouquinho do meu desânimo e da minha tristeza, ou da minha desesperança, ou do meu medo, eu posso contribuir sim com um pouquinho da minha paciência, um pouquinho da minha alegria, um pouquinho da minha coragem. Procurar focar no que tem de bom. Ah, mas tem alguma coisa de bom nesse momento? Tem muita coisa boa acontecendo, basta a gente olhar. Ah, mas o que, por exemplo? Você já se olhou no espelho hoje? Você percebeu que você se enxerga, que você respira, que o dia hoje amanheceu ensolarado, que o céu estava azul, né? Ah, mas essas coisas, sim, são essas pequenas percepções, essas pequenas alegrias diárias que podem transformar o nosso dia. Você ficou em pé, né? Você tinha o que comer no horário da refeição. Então, assim, são pequenas alegrias que constroem uma grande felicidade. E enquanto isso, vamos vibrando para que soluções novas apareçam, né? Todo dia está tendo uma notícia diferente, se você olhar na internet, está apresentando novos estudos de medicamentos, não desprezando a vacina, não é isso, mas assim, estão surgindo outras coisas, porque tudo está avançando e os médicos, os cientistas, a medicina está estudando outras soluções. Então é importante que a gente se mantenha firme nesse processo. E no momento que a gente cair, procurar ter calma conosco e nos levantar novamente. Tudo passa, foi a mensagem de Nossa Mãe Maria para Chico Xavier no momento muito difícil que ele estava passando na vida. E isso também vai passar. E nós vamos conseguir. Então, um beijo no coração de todos. Só que antes eu convidaria a todos que puderem nesse momento cerrar os olhos por alguns instantes, elevar o seu pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Agradecer por esse momento e deixar que do seu coração saia uma intensa luz, uma luz repleta de amor, de alegria, de confiança, e que essa luz possa envolver todo o planeta Terra. E que essa luz ilumine todos aqueles que estão passando por dificuldades, dando força, coragem e resignação. Vamos pedir que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso recaia sobre toda a terra, sobre todos os países, sobre todos os governantes, sobre toda a humanidade. E que o melhor aconteça, e que o bem e a paz, a saúde, se instaure sobre a terra e seja permanente no homem. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo no coração de cada um, fiquem em paz, fiquem com Deus.